Olá pessoal, bem, essa aqui é a nossa aula que nós vamos tratar sobre módulos, tá? Nessa aula aqui a gente vai precisar lembrar do conceito de funções, né? Em algumas aulas atrás a gente já comentou sobre o conceito de funções, que é aquele conceito que lembra um pouco lá das nossas aulas de matemática, tá? Então hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto de funções, tá? E aí depois a gente vai chegar ao tema módulos, beleza? Então, olha lá, dando continuidade aqui, ó, qual é o objetivo da nossa aula? Objetivos, primeiramente, né, vou falar sobre o que é o objetivo, depois vamos falar sobre módulos, vou apresentar como são os módulos no pseudocódigo, que no caso de como nós iremos utilizar, e como utilizar os módulos. O objetivo da nossa aula aqui é compreender o conceito de módulos, saber como criar nossos próprios módulos e saber como aplicar os módulos nos algoritmos. Bem, dando início aqui à primeira pergunta, o que seria modularização, né? O que seria isso? Bem, veja só, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Aqui nós temos a imagem de um carro, né? O que vocês estão vendo? Obviamente está vendo o carro e fiz questão de pegar uma imagem onde a gente possa dar um destaque aqui nos componentes do carro, né? Aqui a gente tem a porta, o pisca, né? A roda, a placa do carro, o farol, limpador de para-brisas, o capô, o espelho retrovisor, né? O para-brisas, enfim. Aqui é um carro, né? E os seus componentes, né? Beleza. Ué, mas por que a gente está falando sobre um carro, né? Olha só, porque eu tentei trazer aquela imagem lá do carro e agora, olha só o que eu estou te mostrando aqui. Quando eu vi aquela imagem do carro, né, me lembrei desse poema do Gregório de Matos Guerra, né? Olha só o que o Gregório falava, né? O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Olha só como faz muito sentido aqui com o nosso assunto. Ele está falando que o todo sem a parte não é todo. Então, olha só. O todo, vamos imaginar que o todo, quando o Gregório fala o todo, seria o carro, né? O todo sem uma parte, né? Vamos imaginar o carro sem as rodas, né? Como seria o carro sem as rodas? Ele diz que o todo sem a parte não é todo, né? Então, o carro ele não estaria completo sem as rodas, né? E aí, é, a gente obviamente, então, a gente pode concluir que a roda, então, ela não é o carro por si só, né? Ela é apenas a roda, ela é só parte. Professor, por que tu estás falando de carro, de poema do Gregório de Matos Guerra, né? Falando dessas coisas assim, muito abstratas? Porque é basicamente o que a gente vai estar tratando, pessoal, com relação ao assunto módulos, tá? A partir de agora, a gente tá pensando em programas onde a gente vai modularizar o nosso programa, tá? Assim como o nosso carro aqui, tá? É, por exemplo, a gente pode isolar uma parte do carro, né? Vamos pegar a porta do carro aqui, ó. Essa porta do carro a gente pode enxergar ela como um módulo, né? Ela pode ser substituída. A gente pode tirar ela daí, por exemplo, se for possível fazer uma manutenção, tira, faz a manutenção, depois coloca de volta lá e o carro depois continua como um todo em si, né? Sendo o próprio carro, entendeu? Então, foi por isso que eu quis trazer essa. Tentei criar uma metáfora, né? Do carro com a relação com o poema do Gregório de Matos Guerra, certo? O que a gente vai estar fazendo nos nossos algoritmos agora é enxergar ele como um todo, certo? O nosso código todo, o programa, vai ser o nosso todo, e nós iremos modularizar esse programa, certo? Com pequenas partes, né? E aí no final, o que vai acontecer? A gente vai pegar essas partes, nós iremos somar ela para poder compor o todo, né? Que vai ser o nosso programa final, tudo bem? E aí é por isso que a gente vai precisar relembrar dos conceitos de função que nós já conversamos algumas aulas anteriores. Olha só, o que devemos fazer quando tivermos um problema mais complexo, tá? Bem, quando a gente tem um problema muito complexo, o que a gente tende a fazer?
o ideal, né, talvez não o ideal, né, mas o recomendável a ser feito é a gente pegar aquele problema que é muito grande, quebrar em pequenos problemas, né, e assim a gente vai resolvendo os problemas que são menores para no final conseguir resolver o problema como um todo, né. É justamente o que René Descartes falava, né, dividir a dificuldade em tantas partes forem necessárias para melhor as resolver, certo? Mais uma vez, né, lembrando da ideia lá do carro, né? O carro, digamos que seria o complexo como um todo. E aí a gente vai dividindo aquele carro em pequenos módulos, tá? Assim como o Gregório de Matos Guerra falava, né, que o todo não é todo sem a parte. Então, a gente tendo pequenas partes para poder compor o todo, no final a gente vai ter o carro como um objeto só, certo? Lembrando aqui do jogo Cidade do Algoritmo, que a gente comentou brevemente no início do curso, né? Só contextualizando esse jogo ele vai te ajudar a desenvolver um pouco da tua lógica de programação, tá? Vai te ajudando ali a inserir alguns conceitos de lógica. Então é bem interessante o jogo. Bem, em uma das fases desse jogo, ele apresenta pra gente um pouco dessa noção de módulos, tá? Que a gente vai acabar tratando de função. Em uma dessas fases, ele apresenta o seguinte, olha, aqui está o desafio, né? O boneco que ele tem que pegar as moedas. Então, para que ele possa pegar as moedas, ele tem que percorrer um caminho. E esse caminho tem que ser feito com uma certa limitação de blocos, né? Então, veja só que tem a área onde a gente vai botar as peças do jogo, né? E aí ele vai obedecendo esses comandos que vão estar aqui. E mais aqui embaixo tem a área da função, né? Até então a gente estava no nosso curso aqui, quando a gente falava de função, a gente estava comentando sobre apenas usar a função, né? Alguém foi lá, codificou a função para a gente estava usando, né? Como exemplo, a função print da linguagem Python, né? Nós não implementamos essa função, a gente só chama ela, passa o argumento e aí ela imprime para a gente, né? E esse é o objetivo da função print. Hoje a gente vai aprender a criar a nossa função, tá? Então nesse caso aqui do jogo, ele está mostrando como criar a função para poder fazer o boneco andar, tá legal? Aí, ó, para poder executar o jogo aqui, né, para poder resolver essa fase do jogo, dando um spoiler aí para quem estiver nessa fase. Olha só, o objetivo aqui então é pegar moeda, né? Então a gente vai fazer o boneco andar uma, duas, três vezes para frente. Então se eu for tentar fazer isso aqui, ó, esse é uma, duas, três vezes para frente. Esse comando aqui, né? Três vezes para frente, pegaria a moeda, que é esse comando aqui, né? Da mãozinha. Então seria um, dois, três e a mão. Aí a gente só tem aqui. Aí vamos supor, quando ele chegasse bem aqui, ele teria que virar para a esquerda, depois de novo, um, dois, três, pega a moeda, né? Aí consumiu a segunda linha. Aí ele precisaria chegar aqui, teria que virar, por exemplo, para a direita, né? E aí mais três vezes para frente, pega a moeda. E aí, com isso, acabaria a quantidade de movimentos. Então, essa não seria a melhor solução. Então, o que, que o jogo tenta te estimular? Nesse caso, a criar uma função que vai executar essa ação, no caso, essas quatro ações repetidamente, né? Veja só, aí o que, que vai acontecer? Já que sempre ele fazia três vezes para frente pegar a moeda, então o que, que ele faz? Ele vai colocar dentro dessa função aqui, ó, andar três vezes para frente e pega a moeda, né? Pegou a moeda, então ele conseguiu cumprir parte daquele objetivo. Então note que ele pegou o problema maior, né? Quebrou em parte. Qual foi a parte nesse caso aqui? Andar três vezes para frente e pegar a moeda. Depois que ele pegar a moeda, aí o quem estiver jogando aqui vai se preocupar se vai para a esquerda, se vai para a direita, que como vocês puderam observar, horas ele vai para a esquerda, horas ele vai para a direita. Mas o que é comum aqui vai ser ele andar três vezes para frente e pegar a moeda, né? Então vamos lá. Aí o que, que ele fez aqui? Ó? Botou lá os três comandos para frente e vai pegar a moeda. Então dessa forma ele conseguiu montar a função, né? Ou seja, trazendo para o nosso mundo da programação. É como se fosse um trecho de código que ele vai se repetir
Quando eu falo repetir, não estou falando no sentido do laço dado de repetição, não é um loop, tá? Mas é um trecho de código que ele vai ser utilizado várias vezes no nosso programa e que, com o objetivo de otimizar a escrita desse programa, a gente vai isolar essa parte que vai se repetir várias vezes, né, dentro do programa. Então ela vai estar isolada, então por isso que a gente vai dizer que ela vai estar dentro dessa função, né? Mais tarde a gente pode até colocar ela dentro de um módulo em si, tá? Por hora, vamos por parte, né? Então primeiro vamos isolar esses 4 comandos que vão estar se repetindo, vamos jogar nesse módulo aí. Beleza. Perdão, né, dentro da função. Então agora está isolado. Aí o que ele vai fazer? Ó? Próximo slide aqui, ó. Já tinha lá o comando que vai se repetir, né? Então para ele não ficar reescrevendo várias vezes aquele trecho, ele isolou na função. Então, ó, agora aqui, ó, ele vai simplesmente chamar a função, né? E dentro dessa função aqui, toda vez que aparecer esse f e o conjunto de chaves, vocês já sabem que é a função que vai ser executada. Então aqui, ó, quer dizer que ele vai fazer 3 passos para frente, né? Nessa área bem aqui, ó. Aqui, ele vai fazer 3 passos para frente e vai pegar a moeda. Então ele vai fazer 1, 2, 3, pegou a moeda. Quando ele chega aqui nessa posição, ele vai virar para a esquerda dele, né? Então, aí ele botou aqui, ó, virar para a esquerda. Depois que ele virar para a esquerda, ele tem que novamente 1, 2, 3 para frente e pegar a moeda. Então, note que novamente aquele comando repetitivo, né, de andar 3 vezes e pegar a moeda. Por isso ele chamou a função. Quando ele pegar a moeda, ó, né, chegou bem aqui, acabou a função. Ele volta para cá. Então é como se fosse assim, ó, nessa parte aqui ele vai lá para baixo, executa e volta. Aí ele dobra para a esquerda, vai lá para baixo, executa e volta. Aí nesse caso aqui, ó, ele não tem o comando de virar para a esquerda ou para a direita, ele simplesmente chama a função novamente. Então quando ele chegar aqui, ele vai lá para baixo, ó, aí 3 vezes para frente, então ele vai andar daqui, ó, 1, 2, 3, pegou a moeda, parou bem aqui, certo? Aqui nessa casinha aqui, ó. Depois que ele voltar, que ele pegou a moeda e voltar, aí ele mandou o personagem aqui virar para a direita. Então ele vai virar para a direita dele. Virou para a direita e vai ter que andar de novo para frente 3 vezes e pegar a moeda. Então ele vai chamar a função novamente. Chamou a função, pegou a moeda. E assim ele vai até concluir. Ó. Aí agora quando ele chegar aqui nessa posição, ele vai virar para a direita novamente. Então botou o comando para a direita e chama a função. Então para quê? Para que ele possa andar 3 vezes para frente, pegar a moeda. Quando ele chegar aqui, ele vai girar para a direita de novo. Então ó, daqui ele vai, executa, né? E volta para cá. Então é bem aqui, ó, nessa parte, nessa outra seta, ele vai virar para a direita novamente, chama a função, então novamente andar 3 vezes para frente. Só que aí essa moeda ele já pegou, né? Então simplesmente quando ele chegar bem aqui não vai acontecer nada na hora de pegar a moeda. Ele vai andar 3 vezes para frente, não vai ter moeda para pegar porque ele já pegou, mas isso não vai impedir ele de executar novamente a função. Okay? Quando ele chegar aqui nessa etapa, ele vai de novo 3 vezes para frente, pega a moeda, né? E aí acabaram as moedas, então ele conseguiu cumprir com o objetivo dele. Olha aí, o próximo aqui é ele mostrando a execução. Ó. Chamou a função, aí repara que está ficando vermelho os ícones aqui, ó. Quando terminar, ele volta. Aí girou para a esquerda, aí vai para frente, pega a moedinha, volta, chama a função, 3 vezes para frente, pega a moeda, volta, vai para a direita, chama a função. Então, repara que essas partes que estão repetitivas, né, ele isolou na função. Então, o objetivo da gente criar a função vai ser para eliminar esse código que vai estar se repetindo no nosso algoritmo. Tá? Então, toda vez que eu tiver um código que está se repetindo muito, a gente vai tentar isolar ele numa função. Dessa forma, nosso código vai ficar mais limpo, certo? E a gente vai estar começando a trabalhar com as funções, né? Aprofundando o nosso conhecimento em funções. Beleza? Vamos lá. Ó. Um problema complexo pode ser simplificado quando dividido em vários problemas, né? De acordo com os autores aqui. Parece muito com o que o René Descartes falava, né? Então, quando tivermos um problema muito complexo, a gente vai simplificar ele dividido em vários problemas. Lembra de novo a ideia lá do carro, né? Que o Gregório de Matos Guerra também citou no poema dele. E aí fica um desafio para vocês aqui, ó, que no próximo vídeo a gente vai discutir. Ó. Escreva um algoritmo descritivo que exponha o funcionamento do corpo humano, tá? Então imagina o corpo humano, tá? E escreve um algoritmo como é o funcionamento do corpo humano como um todo. Beleza? Então no próximo vídeo a gente volta a conversar. Até lá.